Jesus tem um encontro com Pedro. E esse encontro que Jesus tem com ele foi um encontro muito importante para tudo que aconteceria no futuro. Jesus faz um questionamento. Jesus faz com que Pedro tenha uma reflexão profunda, porque Pedro viveu com Jesus muitas coisas gloriosas, mas Jesus sabia que Pedro não era convertido. Jesus sabia que Pedro iria se converter. E então Jesus chama Pedro para uma conversa muito séria e diz a ele: Pedro, você me ama? Então foi um confronto entre o Senhor e Pedro. Podemos chamar também esse confronto possível para mim e para você. O Senhor dizendo assim: você me ama? Então, quando te converteres. É importante que a gente tenha assim uma palavra direta do próprio Senhor dizendo para mim e para você que é necessário amá-lo para poder seguir. Não tem como seguir o Evangelho sem amar o Senhor. O amor ao Senhor é que vai fazer acontecer da sua firmeza na fé acontecer. Porque se não amarmos o Senhor, como o Senhor pediu a Pedro, nós estaremos vivendo apenas uma religião. Ame a Jesus, porque só permanece nele quem o ama. Por que amar a Jesus? Porque se você não amar a Jesus, você vai amar mais as coisas e as pessoas do que ao próprio Senhor. E muitas vezes vai viver uma vida de religioso, por quê? Porque você ama as pessoas. Você respeita as pessoas. Uma vez o pastor chegou numa festa onde estavam os membros da igreja e ele, quando chega perto de alguns irmãos, eles estavam contando uma piada muito pesada. E o irmão que contava aquela piada pesada ficou sem jeito, ficou sem saber o que fazer. Aí o pastor falou assim para eles: eu sou um ser humano. Eu sou apenas um ser humano. E vocês temem a mim mais do que temem a Deus? Vocês não percebem que estão fazendo o que estavam fazendo diante de Deus e não o temia? Mas quando eu cheguei, vocês ficaram todos sem jeito. Temam a Deus mais do que temer o homem. Então aí eu percebo porque ali o pastor estava dando um ensinamento diante daquela situação. Precisamos amar e temer a Deus sobre todas as coisas de fato. Porque o restante são consequências de uma vida que o Senhor conhece as nossas fraquezas. Mas percebe que ali não era uma questão de fraqueza, ali era uma questão de linguagem. Se nós lermos o que está escrito em Tito 2:8, você vai ver que o diabo
olha para a nossa vida, e se na nossa vida ele não ver nada de repreensível no nosso falar, ele vai se envergonhar, diz a palavra. Ele se envergonhará. Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Então, cuida das minhas ovelhas. A igreja é formada por seres humanos como Pedro. A igreja é muito importante na terra porque através da mensagem do evangelho seremos salvos, viveremos uma vida eterna. Faça manutenção na sua vida todos os dias. Perceba o que está escrito em 1 Pedro 1,15. Coloque a sua vida legítima diante de Deus. Coloque o cristianismo legítimo na tua vida. Ame a Jesus. Ame ao Senhor. Se tu amares a Jesus de verdade, irá procurar separar sua vida daquilo que não agrada a Deus. Um grande abraço a todos vocês. Fique na paz de Jesus Cristo.